Fala pessoal, tudo certo? Então, hoje eu estou a bordo da Paraty, Volkswagen Paraty 2005. Esse carro é da minha mãe. Cara, é muito legal, um motorzinho AP 1.8. Isso aqui tá com 206.575 quilômetros. Bem rodadinha já. Então, eu estou indo lá no meu amigo Robson Mecânico. A SW4 ficou com a minha esposa. A gente veio visitar minha mãe na zona sul de Porto Alegre, né? Para quem acompanha aí o canal já manja aí do que aconteceu, das coisas como mudaram. E aí eu quero passar então um assunto que na verdade assim, eu teve 4 perguntas. 4 pessoas me perguntaram sobre o que eu trabalho, o que eu faço da minha vida. Fala um pouco sobre o seu trabalho, a sua atividade. Eu confesso que esse assunto eu nunca soube lidar muito bem. Eu sempre tive uma certa dificuldade de lidar com esse assunto assim, sobre o que eu faço da minha vida. Trabalha com o quê? Qual é a minha dificuldade? Eu sempre tive dificuldade assim em estar diante de uma pessoa e a pessoa perguntar: "Você trabalha com o quê?" E por que a minha dificuldade? Porque, assim, a pergunta sempre que a pessoa quer fazer é quanto é que tu ganha? Na verdade, essa pergunta sempre vem dentro de um cenário ali, de um momento onde aquela pessoa que faz essa pergunta, que toma essa atitude, que, diga-se de passagem, é uma atitude que eu não faço. Eu não me interessa saber o que os outros fazem da vida. Se as pessoas estão sobrevivendo, para mim já tá bom. Mas essas pessoas que fazem, normalmente elas estão ali já com aquele ar de disputa. Elas estão querendo disputar alguma coisa contigo. E aí elas querem medir força e elas vêm com essa pergunta enrustida de o que tu trabalha com o quê? O cara, na verdade, quer saber quanto é que tu ganha para ver se tu é mais ou menos do que ele. Eu acho isso ridículo. Mas aí as perguntas que eu recebi aqui no YouTube, eu senti que é uma galera que, na verdade, eles não querem medir força. Na verdade, é uma galera que tá numa vibe que eu já concordo. E aí vai uma primeira coisa que eu tenho na minha cabeça que eu quero passar. Que é o quê? Essas pessoas, elas querem, na verdade, se inspirar ao invés de invejar. E eu sigo isso na minha vida. Eu acho que é muito mais fácil, gente, a gente se inspirar nas pessoas, se inspirar com as coisas que as pessoas fazem, do que invejá-las. E infelizmente a gente percebe que há uma maioria das pessoas que preferem invejar, acham mais fácil a inveja do que a inspiração. Então eu vou pincelar um pouco sobre a minha atividade, né? Porém, a atividade que eu exerço, eu acho assim que é a conjuntura de uma vida que compõe o que a gente faz, né? Então, assim, eu tenho uma empresa com a minha esposa, é uma empresa de teleradiologia. Então, nós terceirizamos serviço de radiologia para clínicas, efetivamente físicas de radiologia. Então, é um trabalho remoto, né? Nós trabalhamos à distância. E assim, esse é um negócio que, na verdade, veio meio de surpresa para nós, né? Eu só tive um emprego na minha vida de carteira assinada. Eu só trabalhei de carteira assinada uma vez na minha vida, né? Eu sempre tive um espírito meio empreendedor, mas fui começar esse trabalho de carteira assinada que eu tive, pasmem, mas eu fui mecânico de avião. Eu fiz um curso técnico de mecânica e manutenção de aeronaves. Na época entrei como estagiário numa empresa que era da Varig e de manutenção de aeronaves. Entrei como estagiário. Na verdade, eu entrei como um programa do governo que era tipo um substituto daquele programa Menor Aprendiz. Era um derivado do Menor Aprendiz, que era programa Primeiro Passo. E eu consegui via aquele programa entrar num estágio e tive uma ascensão meio que meteórica dentro da empresa, porque eu peguei um estágio de 6 meses, em 3 meses eu fui contratado como funcionário, e após ser contratado como funcionário, acho que 6 meses depois, se eu não me engano, eu era já mecânico de uma área, né, dentro lá da empresa. Eu trabalhava no setor lá de hidráulica e comandos de um hangar, né? Cada hangar tem várias equipes para trabalhar na aeronave. Enfim,
Quem tiver interesse nesse assunto, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, que puta, foi uma experiência muito legal na minha vida e que me fez, assim, abrir os olhos para uma porção de coisas. Pô, um guri cru que nem eu, que não sabia porra nenhuma, né, e trabalhar numa empresa, só ali na base que eu trabalhava eram mais de 2.000 funcionários, então, pô, é uma empresa complexa, com diversos setores, e foi aonde eu comecei a entender algumas coisas que depois eu viria aplicar na minha vida, né? Eu trabalhei nessa empresa há bastante tempo, né? E aí, após sair dali, eu fui empreender, né? E aí eu empreendi em diversas áreas. Eu fiz muita coisa, assim. Eu tive restaurante, eu fui trabalhar na área comercial, né? Eu trabalhei na área de veículos, enfim, eu dei uma percorrida bem interessante aí, e é engraçado até para as pessoas que me conhecem, né? Por exemplo, quem foi meu colega lá na aviação, que eu tenho contato com eles até hoje, eles até achavam muito estranho quando eu saí de lá. A gente fica, querendo ou não, bitolado, né? A gente faz aquela atividade, a gente se forma para trabalhar naquilo. Depois, né, a aviação é algo super específico. E como se diz, é uma cachaça que depois que a gente bebe, a gente se vicia e não consegue largar. E depois que eu larguei da aviação, eu ainda fiquei envolvido nela um bom tempo, mas assim, eu fiz muita coisa e as pessoas lá daquele núcleo achavam estranho. Porra, mas o cara saiu daqui, foi fazer tanta coisa, o cara abriu um restaurante, aí o cara vendeu, aí o cara foi pra área comercial, foi ser representante comercial, aí daqui a pouco o cara tava quase envolvido numa distribuidora, aí o cara foi lá pra não sei aonde. Então, tipo, era muito estranho. E para as pessoas que me conheceram antes da aviação, acham super inusitado eu ter sido mecânico de aeronaves. Dizer assim, pô, cara, eu fui mecânico de Boeing, eu trabalhava com Boeing 737-300. Claro, é um avião hoje em dia obsoleto, mas é o avião que eu entendo. Até hoje eu tenho bastante conhecimento sobre a aeronave, né? E fui responsável. Lá no final eu era responsável por uma área que atuava na manutenção de Boeing 737-300. Então, porra, mas como? O cara foi mecânico de avião, enfim. Então, assim, pessoal, eu acho que mais do que a atividade que eu faço hoje, que foi algo inusitado porque veio através da minha esposa, né? É através dela que essa empresa acabou caindo no nosso colo, né? Ela começou a trabalhar nessa empresa desde a fundação dela, há 10 anos atrás. E ela começou a trabalhar meio que sem pretensão, e pouco tempo depois a empresa, os que fundaram essa empresa, elas acabaram sendo admitidas para serem professoras universitárias pelas faculdades federais aqui do Rio Grande do Sul, as duas sócias na época, e esse cargo de professor do ensino superior federal é dedicação exclusiva, então elas não podiam ter um CNPJ no nome. E acabou que a Silvia, minha esposa, né, era a única pessoa ali naquele momento que estava envolvida na empresa e que poderia ficar com ela. E na época até eu tinha o dinheiro para comprar a empresa, e aí acabou que eu coloquei a grana, a gente comprou a maior parte da empresa num ano, pagamos o restante no outro, e aí eu acabei me envolvendo também dentro desse projeto, que é um projeto muito legal, né? Que trabalha não só com a elaboração de laudos, mas a gente também presta consultoria, né, para profissionais da área. Então, pessoas que querem abrir uma clínica de radiologia física, a gente presta toda a consultoria e todo o treinamento profissional para essas pessoas poderem trabalhar. Então, putz, é um projeto muito bacana e também envolve tecnologia, né? Nós também temos muito do princípio da startup aplicado na empresa. Então, putz, é muito legal. Mas assim, houve todo um trabalho, todo um caminhar até chegar aí, e aí vem alguns entendimentos. Vem alguns entendimentos até de vida, assim, principalmente. E eu quero falar sobre isso, que eu acho que foi isso que muito mais do que estar no lugar certo, na hora certa, né? Mas foi entender certas filosofias, como eu chamo, que realmente fizeram a diferença na minha vida. Uma delas, por exemplo, que é uma coisa que eu escutei há muitos anos e que me fez muito sentido, e que a partir daí a gente começa a aplicar, é o quê? É assim, sorte é o quê? O que é sorte? Sorte é tu estar no lugar certo, na hora certa? Pode ser. Mas eu escutei uma vez que sorte é quando a oportunidade encontra a competência.
e me fez sentido, né? E a partir desse momento a gente começa a absorver isso e aplicar. Outras coisas que eu escutei uma vez há muitos anos, e foi até bem no período que eu saí da aviação e que me fez muito sentido e eu comecei a aplicar, que foi o entendimento assim, ó, de que se tu quer ter uma coisa que tu nunca teve, tu vai ter que fazer algo que tu não faz. E isso é muito óbvio, mas a gente não ouve isso com frequência. E aí eu me lembro que eu escutei isso, cara, e me fez um sentido, que foi aonde eu perdi o medo de arriscar coisas novas. Porque eu sempre busquei ter uma coisa que eu não estava fazendo nada para ter aquilo, né? Então, a partir do momento que tu consegue absorver e aplicar isso, se torna um aprendizado bem interessante. E tem outro entendimento também que é assim, existe uma certa loucura, um nível de loucura em tu fazer as mesmas coisas a vida inteira e esperar um resultado diferente. Então, tipo, cara, se tu quer ter o que nunca teve, faz o que tu nunca fez. Então arrisque, né? Claro que tudo isso dentro de um nível de tolerância, né, pessoal? Não é chutar tudo pra cima também, assim. Eu dei vários 180 na minha vida, mas também foi sempre caminhando num sentido. Então, eu coloco isso, assim, mais num contexto de arriscar mesmo, olha uma SW4 aí. Isso aí é diesel. Então, é muito interessante, assim, que temos muitos conhecimentos, assim, à disposição, e à medida que a gente vai vivendo, essas coisas vão cruzando o nosso caminho, a gente vai pincelando elas e aplicando e vendo o que é útil para nós e o que não é, né? E uma das coisas, assim, que, putz, cara, se existe uma coisa que eu gostaria, assim, de deixar de mensagem, uma galera que talvez seja mais nova e que até me fez essas perguntas a fim de se inspirar, uma das coisas, assim, ó, primeiro, estudar é fundamental, né? A gente tem que se aperfeiçoar e tem que ter um lastro de conhecimento, né? Só que, assim, para quem já estudou, para quem já fez uma formação superior, um curso técnico, né? Um tecnólogo ou qualquer coisa assim, sabe que a gente sai muito cru também da formação. Na verdade, aquele conhecimento específico, sem a prática, ele não é muita coisa, né? Na verdade, o que vale mesmo é uma habilitação para tu estar disponível para fazer uma determinada atividade, mas é o dia a dia dessa atividade que vai te ensinar. E isso é um fato. Então, assim, tem que ter esse lastro de conhecimento e essa habilitação, mas porém a prática é extremamente fundamental. A prática, ela vai te ensinando, ela vai te mostrando. E uma das coisas, assim, ó, que eu acho que é um veneno para a vida de qualquer pessoa em qualquer estágio de vida. E aí é uma das coisas que a gente não pode adquirir consciência pelos outros. Mas é uma dica que eu dou. É assim, ó, fuja do imediatismo. O imediatismo é um veneno, é uma droga. O imediatismo é algo assim, ó, que ele não te leva para frente, ele te puxa para baixo. Ele pode te dar um passo à frente ou uma sensação de um passo à frente. E depois, quando tu vê, tu dá muito mais do que 2 para trás. O imediatismo é algo assim que ele não combina com um projeto a médio e longo prazo. O imediatismo ele só vai te dar agora. Então, não tenha tanta pressa em ter as coisas, em adquirir as coisas. Não, viva o momento, assim, viva o trajeto das coisas, porque é no trajeto que muitas coisas vão se apresentar. É no trajeto que a gente aprende muito. E é no trajeto que naquele momento parece que aquilo não vai fazer muito efeito. Mas lá na frente tu vê que, opa, aquela pecinha que tu adquiriu lá, que tu encontrou, ela se encaixa perfeitamente, né? Enfim, então assim, o que eu queria mais era trocar uma ideia mesmo, né? Cara, a gente precisa se inspirar nas pessoas ao invés de invejá-las.
a gente não pode ser imediatista. E a gente tem que colher sabedorias que nos ajudem para a vida inteira, independente da função que tu está exercendo, independente do tamanho da empresa que tu tenha, enfim, né? São coisas assim que a gente... São sabedorias mesmo que a gente carrega para a vida e aplica em diversas situações, né? Então, mais ou menos esse era o bate-papo que eu queria ter. Acho que focar muito no que eu faço não sei se ajuda. Inspira, pode ser que inspire, mas o que fez eu chegar, né? Então eu sei que foram nesses pequenos detalhes que eu citei agora e que eu citei ao longo desse vídeo, foram nesses pequenos detalhes que eu realmente assim vi diferença, vi a construção de algo mais sólido assim na minha vida. E era isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Certo, meu povo? Um forte abraço então, até o próximo vídeo.